Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação e debate para você. Juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, você sabe, o horário tradicional do debate político, da discussão dos temas, né, e dos assuntos que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e, claro, o espaço sempre aberto para democraticamente debater as questões nacionais também, né? Ontem a definição do Supremo Tribunal Federal, embora o julgamento não esteja encerrado, né? O ministro Marco Aurélio Mello pediu vistas, sabe-se lá para quê, e vai devolver o processo na próxima quarta-feira, né? E falta também o voto do presidente da Corte, ministro Fux, mas por 7 votos a 2 já está considerado parcial, né? O ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, claro, como ex-juiz, na verdade, né? Na época em que foi o julgador, o sentenciador, né, do caso envolvendo o ex-presidente Lula, né? Portanto, as sentenças estão todas anuladas, né? E agora passa o caso, as acusações que constam contra o ex-presidente vão para a vara de Brasília, né, do Distrito Federal. Muita gente defendia que fosse para São Paulo, mas vai ficar mesmo no Distrito Federal, questão que envolve aí o triplex. É uma questão ridícula, né, que envolve o triplex, né? Triplex, o sítio de Atibaia, aí sim a coisa é pesada, o Instituto Lula também, né, evidentemente, e outras situações aí de que o ex-presidente é acusado por corrupção. Não vai dar mais tempo, óbvio, né? Lula será candidato, está na cara, né? Só não vê quem não quer. Será candidato pelo PT à presidência da República, está articulando aí pelo Brasil inteiro, com empresários, né, com o Centrão, com essa gente toda. É óbvio que o nome dele não vai ser um nome muito forte, todo mundo sabe disso, já aparece aí nas pesquisas à frente do atual presidente, né, em primeiro turno, e num hipotético segundo turno, nas últimas pesquisas, dos últimos 2 levantamentos, já aparece aí quase com o dobro, né, de intenções de voto do presidente da República, se é que o presidente vai disputar a reeleição, ninguém sabe ainda, né? Então está na cara que o Lula será candidato, interessa aí ao poder maior do Brasil que ele volte, ou que pelo menos ele tenha uma participação muito importante nas eleições do ano que vem, e ficamos nós aqui a nos perguntar, né? Quer dizer, no que diz respeito ao triplex do Guarujá, tudo bem, né? Se foi fruto de roubalheira, é claro que tem que ser punido, tem que ser processado, condenado, essa coisa toda. Mas e as outras coisas todas, as outras questões todas, né? Porque todos aqueles que foram condenados nas questões envolvendo a Petrobras, né, lá na vara do Sérgio Moro, a 13ª vara de Curitiba, todos eles vão recorrer, enfim. Agora, os caras que devolveram dinheiro, né, que se autoacusaram, né, de ladrões, né, devolveram milhões aos cofres públicos, dos cofres públicos, que estavam escondidos aí em paraísos fiscais ou em outros países, enfim, né, devolveram deles aí. Não tem como alegar que as sentenças foram equivocadas, né, não dá, né. Bom, no Brasil tudo é possível, a gente sabe disso. Até o passado, né, é incerto no Brasil, né. De segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8 da noite, você acompanha a reprise do Ponto de Vista aqui na Santa Cecília TV. Hoje, com prazer, mais uma vez recebendo o Dr. José Stalin, né, nosso advogado trabalhista, professor e que colabora com a gente em mais esta edição do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo, Stalin. Prazer é todo meu, Boturão, os demais membros da mesa, o Gato, dos metalúrgicos, o Pimentel, dos servidores públicos, senhores telespectadores. É uma satisfação estar aqui mais uma vez nesse programa, esclarecendo dúvidas, principalmente tentando apontar falhas e soluções num país complicado, extremamente complicado, que nós não sabemos, né, o que vai acontecer amanhã, sequer depois da manhã. Então, realmente, o momento é difícil e esse momento parece que vem se estendendo e vai até superar o tempo da pandemia, que parece que está com os dias contados aqui no Brasil, com a vacinação e outros medicamentos e outras profilaxias aí. Na verdade, as coisas estão muito complicadas. E vamos aguardar. O brasileiro, a profissão é esperança. Então aguardamos que isso tenha um fim para a felicidade geral da nação, que é o chavão muito conhecido. É verdade. Só
Só vou discordar do meu amigo José Stalin no que diz respeito ao fim da pandemia, né? Estamos olhando uma distância assim, infinita para o fim da pandemia no Brasil, viu? Porque com a vacinação a conta-gotas que nós estamos observando aí, a coisa vai longe, infelizmente, viu? Claudinei Gatto, presidente dos sindicatos metalúrgicos aqui da Baixada Santista, mais uma vez participa com a gente aqui para falar de vários temas importantes e, claro, os assuntos, as pendências aí dos trabalhadores dessa área tão significativa. Prazer recebê-lo, Gatto. Prazer é meu, Botorão. Boa tarde a todos. É um imenso prazer que estamos aqui mais uma vez. Lembrando que o último dia 21 foi o Dia Nacional dos Metalúrgicos, né? Uma profissão importantíssima no mercado. Se a gente imaginar o que é feito do aço, se não fosse o metalúrgico no mundo, que seria de nós, né? Então, um abraço a todos os metalúrgicos e também falar para os trabalhadores que estamos dando um pontapé inicial aí para mais uma campanha salarial, database aí 2021-2022, lembrando que a nossa database Caos em Minas aí é em maio e já começamos a abrir as negociações com a empresa. Sabemos que todo ano é uma negociação muito difícil, mas vamos firme na luta, cobrando a empresa para um aumento real para os trabalhadores. Que a situação dos trabalhadores, não só para a nossa categoria, de todos os trabalhadores no momento está difícil, né? Tudo aumentou e o INPC, o último agora, se eu não me recordo, de abril, saiu de março, né? Que foi 6,93, deve aumentar agora em abril. Então, estamos firmes aí para essa campanha salarial para a gente conseguir êxito aí no aumento real. Eu acho que eles estão te enrolando, viu, Claudinei? Porque eu vejo os balancetes, né, anunciados pela Uzi Minas aí no principal jornal aí de circulação da Baixada Santista, o jornal centenário, né? Eles batem recordes, recordes, recordes. A empresa está bilionária. Pô, eu acho que você está negociando com a empresa errada. Mas depois a gente vai falar um pouco sobre esse tema aí, entendeu? Porque, sinceramente, não dá para entender. Lá na ponta o Fábio Pimentel, né? Também sindicalista, presidente do Sindeste, né, Fábio? Um dos sindicatos que agrega aí os trabalhadores do serviço público aqui da Prefeitura de Santos, né? E Fábio, sempre uma participação importante, equilibrada aí, a colaborar conosco aqui no Ponto de Vista. Prazer também recebê-lo, Fábio. Prazer é tudo meu. E, assim, dizer para a categoria que espera o aumento salarial, né? Que a nossa database está aberta por uma questão legal, mais uma pataquada aí do presidente Bolsonaro, que engendrou a LC 173, que acaba proibindo os aumentos. Mas nós continuamos aqui com a negociação em aberto e tentando conseguir viabilizar alguma coisa que não seja em termos de aumento. Mas a dificuldade, a nossa grande dificuldade e a grande luta da categoria nesse momento é contra a reforma administrativa, a PEC 32, que se encontra tramitando na Câmara, a qual Câmara Federal, né? Congresso, isso, Câmara Federal. Se encontra na Câmara Federal, que é mais uma pataquada aí do presidente Capitão Bolsonaro, na tentativa de desmontar não o servidor público, mas o serviço público, na tentativa de acabar aí com a prestação de serviço público pelo Estado, no discurso neoliberal ou ultraliberal contra o Estado fornecedor de serviço. Ou seja, quanto menor, melhor. Esse é o grande perigo e é aqui que a gente tem que se unir num grande esforço para acabar com essa tentativa de acabar com o serviço público, que interessa não só para a categoria, mas como para todos os cidadãos brasileiros. Muito bem, lembrando que a reprise começa às 8 da noite, o programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, você sabe que há uma diferença de tempo aí entre a reprise e o final do ao vivo, né? E sabe lá Deus o que é que pode ocorrer na conturbada República Brasileira, né? Ontem tivemos a abertura da cúpula do clima, né? Pilotada e convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né? E foi lá o presidente Bolsonaro. Esperou, que ninguém entendeu, né? Porque normalmente os
especialistas nessa questão de cúpula, que acompanham aí as cúpulas do clima, enfim, né, as grandes reuniões do clima pelo mundo, o Brasil é sempre o quarto, quinto, sexto país a se pronunciar, né? Seja pelo presidente da República, seja pelo ministro que está lá representando, enfim, né? Bolsonaro foi o 19º a falar. E o pior disso, quando ele falou, o Biden saiu da sala. Tem algum significado isso para você, Fábio Pimentel? Todo, né? Todo o significado. O cara foi o defensor do ex-presidente Trump, não do ex-presidente Trump, mas do trumpismo. Isso, do trumpismo, da filosofia defendida pelo Trump, e aqui era o reflexo. Quer dizer, nós passamos por isso. Nós não temos vacina hoje por causa disso, por causa das pataquadas do presidente da República, que não se planejou. Nós não temos remédio, nós não temos insumo hoje para... Ou não temos não, mas está faltando o remédio, insumo para quem está hospitalizado e entubado por culpa do seu presidente da República, que tinha lá no Ministério da Saúde um cara que devia ser técnico em logística, né, que devia ter todo o preparo para se programar, para comprar vacina e comprar os insumos necessários. Ele nada fez, não tem nem previsão, que o cara agora, o outro ministro, como é o Gates, da Saúde? Né? Ah, o da Saúde? O da Saúde, Queiroga. o Queiroga. A gente nem grava, porque vai porque mudando. É um atrás do outro. O Queiroga teve que refazer os planejamentos para anunciar uma piora na vacinação, não dos brasileiros, tá? Não é para vacinar todos os brasileiros, é as prioridades. Quer dizer, ele teve que rever refazer todo a sua previsão e o seu planejamento, porque o outro não tinha. Ele não achava nada, não conseguia ver, tinha dito que ia vacinar a prioridade até o final de maio, e agora a gente recebe a notícia pelo atual ministro de que vai ser só para setembro. Agora você imagina os outros que não são prioridade, aqueles que não estão na prioridade, vai ser vacinado quando? O nosso país vai chegar ao status dos outros países, inclusive os Estados Unidos, quando? Quer dizer, os Estados Unidos já vacinou mais de 50% da população, está vacinando aí. 200 agora, milhões de americanos já foram vacinados. Pois é, e vai vacinar agora os menores, né? Então, na molecada de 17, 16 anos de idade vão começar a ser vacinados agora também. E nós estamos com dificuldade de vacinar as prioridades, não conseguimos chegar sequer aos 60 anos. É brincadeira. Você já imaginou uma cena dessas? Já tinha imaginado uma cena dessas na vida, Claudinei? O presidente brasileiro vai falar e o presidente americano se retira? É coisa ridícula, né? A gente está mal representado, né? Essa é a grande realidade. Né? Também não, um presidente que a mãe toma vacina e ele muda na carteirinha o nome da vacina que a mãe tomou, é o cúmulo, né? Então, tomou o Coronavac e ele colocou lá AstraZeneca, né? Então ele não admite, é inacreditável, não aceita, né? O próprio ex-ministro aí, né, o Pazuello, quando estava fechando lá as compras da vacina, estava com Covid na época, e o presidente foi lá na casa dele, no hospital, não sei onde se encontraram, e falou, não, o chefe fala, eu obedeço. É. Não foi a verdade? Foi verdade. Tem a gravação disso daí. Não, foi isso que ele sempre disse. foi defensor da vacina. Então, e infelizmente quem paga é a população, né? Chegamos aí a mais de 380 mil trabalhadores que perderam a vida. É a grande realidade. Doutor José Stalin, essa você nunca tinha visto. O presidente brasileiro vai falar, o americano se retira. Olha, eu tenho uma forma um pouco diferenciada de olhar essas ocorrências. Na verdade, essa questão do meio ambiente em termos mundiais é um desfile de hipocrisias. Vários protocolos foram celebrados, o último, aquele de Kyoto, e, entretanto, os Estados Unidos, um dos grandes poluidores, naquela oportunidade não assinou, não participou desse protocolo. Assinou de Paris depois, né? Exatamente. Os chineses, mesma coisa. Pois bem, os europeus precisam imaginar que nós aqui na América Latina, nós já não somos mais colonizados.
eles não são mais colonizadores. Nós temos com eles apenas relações comerciais e eles têm que respeitar isso. Eu falo isso porque nos últimos 500 anos, pelo menos a metade desse período, o que nós observamos foi o seguinte: os europeus exterminaram todas as florestas que eles possuíam para fazer aqueles barquinhos de madeira que vieram para o Novo Mundo, foram para a Ásia, etc. E até hoje, alguns países não conseguiram recuperar aquilo que eles tinham. Se vocês voarem em cima da França, da Espanha, Itália e outros países ali, vocês vão chamar a atenção que toda a terra é simplesmente pelada, não tem florestas. Isso é uma realidade. Nos Estados Unidos também. E os norte-americanos, mesma coisa. Então, hoje eu falo que os americanos agora estão também, dentro pelo poderio econômico que dispõem, também numa situação de colonização. Eles são colonizadores da Ásia, tentam dominar aqui a América Latina também. E existe como linha de argumento o quê? O meio ambiente, as nossas florestas. O levantamento que se faz aqui do Brasil a respeito da utilização da Amazônia ou preservação da mata, nós observamos que o Brasil está muito mais em vantagem de todos esses países do que se apregou aí, em termos percentuais. E, no entanto, nós temos lá um senhor Macron, né, que não sei o que faz lá na França, vem aqui incomodar a gente, criar problemas e tal. Eu pergunto, e as Guianas que eles têm em possessão aí, o que eles fazem pelas Guianas? Nada. Muito pelo contrário. O pessoal das Guianas vem se socorrer aqui em saúde, em tudo que podem, no Brasil. Então, como eu falei inicialmente, essa questão do meio ambiente é uma hipocrisia. O que ocorre é que nessas ocasiões, nesses eventos que são criados, então é mais uma forma de fazer política. Então, o senhor Biden, em relação ao Brasil, com esse comportamento, ele foi indelicado, ele não foi justo, entendeu? Porque o Brasil também é um parceiro comercial dos norte-americanos. Eu achei isso um absurdo. Não é um desrespeito ao presidente que estava lá, mas é um desrespeito a nós brasileiros. Porque, bem ou mal, aquele cidadão, presidente da República, que estava lá naquela reunião, estava representando nós brasileiros. Ele não fez desfeita para ele fez desfeita para nós. A verdade é essa. A mim, né, honestamente, ele não estava representando em hipótese alguma, tá certo? Bolsonaro nunca me representou, jamais me representará, quero quilômetros de distância de Jair Bolsonaro. Concordo plenamente com tudo que você falou, né? Menos com essa última fala sua. Só que eu acrescentaria uma questão, né? Quem depende dos europeus e dos Estados Unidos e da China somos nós, né? Nós é que temos a obrigação de seguir a cartilha, tá certo? Não temos condição de bater de frente com essa gente. O poderio dos americanos, dos chineses, dos alemães, dos franceses, infelizmente, estamos anos atrasados economicamente, ambientalmente não, né? Porque realmente a proteção que é feita ao meio ambiente brasileiro é muito grande, né? O Brasil protege, o Brasil protege, nós caímos para 12º, né? Desde o governo Dilma, o desastre que foi o governo da presidenta Dilma, né? Uma tragédia, né, para o país, arrebentou a economia brasileira e o resultado foi eleger esse sujeito que está aí, essa calamidade pública que nós temos na presidência da República, né? Esse foi o desastre aí, a catástrofe causada pelo governo, o desgoverno da presidente Dilma gerou o desgoverno do presidente Bolsonaro. Agora, essa retirada, né, do Biden significa, na verdade, na minha opinião, meu Dr. Stalin, a insignificância, né, de Jair Bolsonaro perante as principais nações do mundo, né? Tivesse o presidente da República o respeito, a credibilidade, né, dos principais líderes mundiais, o Biden jamais teria feito o que fez. O que ele fez ali, em parte, eu concordo com o Fábio, né? O presidente brasileiro não tinha nada que se fazer nos Estados Unidos para dar apoio à reeleição do Donald Trump, sabendo que uma eleição, tudo pode acontecer, né? Aí foi lá dar apoio, dizer que o Trump ia se reeleger e tal, ganhou o Biden. O Biden quer que o Bolsonaro se lixe, né? Não por causa disso apenas, mas por causa das posturas erráticas, né? Por todas as posturas equivocadas, ele conseguiu brigar
com o atual presidente dos Estados Unidos, com o presidente da França, com a Angela Merkel, com o presidente do Chile, com a China, com o presidente da Argentina, com o presidente do Chile, com o presidente do Paraguai, com o do Uruguai. Brigou com o mundo, pô. E brigou com as Forças Armadas, com o comando das Forças Armadas, brigou com os empresários, e conseguiu brigar com todo mundo. É uma coisa simplesmente inacreditável o que aconteceu. Bom, você falou de vacina. Santos já vacinou 23% da sua população em primeira dose, né? E 13% da população já tomou 2 doses. Eu repito aqui o que eu já falei aqui ontem, estamos falando todo dia aqui. Você que tomou a primeira dose da Coronavac ou da AstraZeneca, da Coronavac você vai voltar 3 semanas depois, está escrito lá no papelzinho que você recebe quando você é vacinado. Cola o papelzinho na geladeira e volta para tomar a segunda dose, porque tem muita gente esquecendo disso, tem muita gente não voltando para tomar a segunda dose. E aí você fica praticamente sem imunização alguma, tá certo? Não adianta tomar a primeira dose, tem que tomar as 2. Se você tomou a AstraZeneca, da Oxford, lá do Fiocruz, você tem que voltar 3 meses depois. Coloca lá na porta da geladeira o papelzinho, todo dia você vai olhar o papelzinho e vai saber exatamente a data correta que você tem que voltar. Um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Entrevistas exclusivas e os melhores eventos no programa Estilo. Aos sábados, 10 da noite, na sua Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta. A sequência do ponto de vista, né? Só para complementar aqui a questão da Covid, né? 41.817 casos em Santos. Já alcançamos quase 10% da população ainda, né? Ainda. Infelizmente, temos um longo caminho aí pela frente. 1.415 óbitos, 123 mil casos, 123.482 em toda a Baixada, 4.412 pessoas morreram aqui na Baixada Santista. Nossos sentimentos àqueles que perderam aí um amigo próximo, né? Um familiar, enfim. No estado de São Paulo, os números também são absurdos, né? 2.786.483 casos, 90.627 pessoas morreram no estado mais poderoso, mais rico da nação. O governador deve aí também sérias explicações. Esse comitê funciona, não funciona? Fase amarela, fase roxa, fase vermelha, vai para emergencial, volta, e o transporte público aí lotado pelo estado de São Paulo inteiro, né? E a gente sabe que é um dos dramas, é um dos problemas mais sérios que se enfrenta aqui no estado de São Paulo. As pessoas se contaminam no transporte público, levam o vírus para casa, contaminam os familiares, enfim, uma situação que não se resolve no estado de São Paulo. E no Brasil, então, 14.172.139 casos, né? 383.757 pessoas foram a óbito no país até as 19 horas e 30 minutos de ontem. Nesse momento, é claro que os números já superaram aí todas essas marcas, lamentavelmente. Antes da gente entrar diretamente nessa questão aí, nós vamos conversar com o Fábio e com o Claudinei, mais diretamente ligado aí aos trabalhadores, né? E a questão dos metalúrgicos e as questões do servidor público. O servidor público virou aí também o alvo, né?
a tragédia do Brasil está nas costas do servidor público também, que é uma tremenda... Há distorções absurdas, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Um assessorista ganhar 20 mil, coisas desse tipo que o Stalin, que é um assíduo frequentador de Brasília, conhece bem como é que funciona, né? Nós temos aí rapidamente, o Anderson, pode soltar aí esse vídeo, vamos soltar inteiro, só para a gente ver a opinião aqui do pessoal da mesa, especialmente do Zé Stalin, né? Em relação a mais uma briga entre dois ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Acompanha aí, o final da sessão de ontem. Falou em conflito de competência entre a turma e o plenário. Não sei como que isso se faz. Há meios de trazer o tema para o pleno. Eu propus inicialmente, no caso da suspeição, esse encaminhamento e fiquei vencido. E nós nos submetemos a isso. O conflito não foi entre a turma e o plenário. O relator e a turma. Também eu quero aprender essa fórmula processual. A fórmula processual é se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Quem tem que decidir depois me diz. Bom, talvez isso exista. Eu queria. Talvez isso exista no. Eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias. Nós estamos. Não, talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não. Nunca vi isso. Existe no Código do Bom Senso e do respeito aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. E não acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei. Não existe. Mas depois da vista, nós vamos, cada um coloca o seu ponto. Se o relator afetou ao pleno, é para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Eu concedi a palavra a todos. O moralismo é... Eu concedi a palavra... Nada de moralismo, é só respeitar a pátria da imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a palavra a todos. Agora vou exercer exatamente a minha presidência. Eu encerro a sessão e marco para na quarta-feira... Tá bom. Já foi suficiente, né? Já deu para a gente sentir o clima pesado entre Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que não é de hoje, né, meu caro Zé Stalin? Agora, o conflito ali, o Gilmar não queria que a sessão fosse analisar o que foi votado na segunda turma, né, anteriormente, né? Esse vídeo nos mostra o seguinte. Primeiro, a desmoralização do presidente do tribunal. Quer dizer, os pares dele, esses demais ministros, são 11 ministros no Supremo, sendo que o Fux é o presidente. Numa discussão como essa, que eu acho normal, né, e foi até o extremo, o presidente tem que ter o controle da sessão. E aqui a gente observa aí que ele não tinha o controle da sessão, inclusive querendo encerrar a discussão e não conseguia. Quer dizer, total desmoralização do presidente do Supremo Tribunal Federal. Quanto à questão do bate-boca entre os dois ministros lá, o fato interessante é o seguinte, que o tribunal é composto de várias turmas julgadoras. Evidentemente que uma decisão de uma turma prevalece em termos da jurisprudência nacional. Porém, quando existe divergência entre turmas, existe a possibilidade de um recurso para o pleno do tribunal. Ou seja, então o tribunal inteiro tem que se reunir e decidir aquilo lá. Então o questionamento aí surgiu em função do ministro Gilmar Mendes entender porque a questão estava decidida na segunda turma, que não tinha que ir para o plenário. Ao contrário, o Barroso entende, com precisão inclusive, de que a matéria realmente tinha que ser decidida pelo plenário. Então, a divergência de opiniões aí tem que ser colhida em função do quê? Dos votos dos demais ministros que compõem o plenário do tribunal. Nesse caso aí, inclusive, o ministro Marco Aurélio até pediu vista aí, suspendeu praticamente o julgamento, né, para uma próxima sessão, onde
evidentemente, até lá outros ministros vão voltar e outros ministros que já votaram podem até mudar o seu voto. Então, a decisão tomada pelo plenário tem um âmbito maior, não só em termos nacionais, mas principalmente em função do pensamento do tribunal. Agora, eu tenho uma crítica particular. Essa divulgação de sessões através da televisão, isso daí, para mim, eu acho que desmoralizou totalmente o Poder Judiciário. Sempre defendi isso. Entendeu? Porque eu acho o esposo Supremo. Né? Então, a exposição dos juízes, dos desembargadores nos tribunais regionais e em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça e principalmente no Supremo Tribunal, a exposição pública desses ministros, desses julgadores, vamos falar assim, é que deteriora a imagem, não só de cada um deles, como do próprio tribunal. A verdade é essa. Então, meu voto aí é contra transmissão ao vivo. Não transmissão ao vivo. Eu também voto a favor. Isso daqui é prejudicial, porque forma opiniões nacionais, entendeu? Baseado em umas poucas situações. Não, se o juiz, um dos ministros acolhe um pensamento, defende um pensamento que o Fábio concorda e o Fábio vai virar simpatizante daquele. Aí vem o outro e defende um que o Claudinei Gatto acha que é correto, o Gatto, evidentemente, vai ter simpatia. Aí os outros que vêm contra o pensamento deles, naturalmente você cria uma antipatia com o cara. Fala, qual é o interesse do cara? E fala, você vota, publica o que a Suprema Corte brasileira decidiu. E na internet, nas redes sociais, enfim, fica lá no site disponibilizado para quem quiser, né, o voto detalhado de cada ministro. Se você tem interesse, você vai lá e consulta. O que é que votou Gilmar Mendes, o que é que votou o Barroso, o que é que votou o Fux, entendeu? Agora, eu também acho, essas sessões transmitidas ao vivo são prejudiciais. Como consequência, o que a gente observa, até confirmando o que você acabou de falar, essa divulgação pública forma corrente de opiniões. Claro. Então, começa a haver uma inversão pública de julgamento. Então, lá na frente, um recurso qualquer, a população já tem uma posição definida de julgamento, né, de uma forma leiga, em relação o que é pior ainda. Uma determinada conclusão. Quer dizer, a coisa fica realmente muito complicada. Perde, no caso aqui, a população brasileira, o Poder Judiciário muito mais, com essa divulgação, né, de julgamentos, como aconteceu ontem. É verdade. Meu caro Claudinei Gatto, como é que vão aí a queda de braço aí entre metalúrgicos, sindicatos, enfim, a Uzi Minas, tanto aqui na Baixada quanto em Minas Gerais, enfim. Então, para Minas aí, que a gente estamos apoiando a atual diretoria do Sindipa lá em Minas, né, onde tem a unidade da Uzi Minas lá também, onde a gente conseguimos tirar uma diretoria que estava lá há 25 anos, parceira da empresa. E hoje o sindicato está na mão dos trabalhadores, né? Estamos lá, provavelmente já definimos a nova diretoria para ir para a eleição entre 8 e 11 de junho. Eleição dos sindicatos metalúrgicos de Ipatinga, e a gente está dando apoio lá para os companheiros. E como é uma empresa só, tanto em Ipatinga como aqui em Cubatão, a gente se conversam bastante, né? Nossa database aqui é agora em maio. E lembrando aos trabalhadores, não vai ser fácil. A gente sabe que a Uzi Minas bateu recorde atrás de recorde. Nos últimos 10 anos, que nem o companheiro Botorão aqui acabou de falar, bateu aí bilhões de lucro para os acionistas. E agora está na hora de repartir um pouco desse lucro para os trabalhadores. Como é que pode ter tanta dificuldade assim os trabalhadores para negociarem com os Minas? É uma empresa bilionária, doutor Zé Stalin. Você vê os balancetes publicados aí no principal jornal aí que nós temos na nossa região metropolitana, né? São balancetes que fazem inveja aí a bancos. O que acontece de um modo geral, eu falo com uma experiência aí de muitos anos em negociações coletivas, entre várias categorias que participei, eu posso dizer o seguinte: o povo brasileiro precisa entender que
que o único interlocutor social entre trabalhador e empresa é o sindicato. Acontece que Michel Temer, junto com Rogério Marinho, impuseram uma reforma trabalhista aí, que era o anseio de muitos patrões, principalmente os maus patrões, né, e que se sentiram agora numa posição confortável. Antes, em todas as negociações, o que a gente observava era sempre aquele chororô. A empresa apresentando resultados fabulosos e os empresários chorando que estava no prejuízo, que não tinha condições, etc. e tal. Mas, bem ou mal, nas discussões chegava-se a um resultado. Atualmente, ou seja, de 2 anos para cá, com essa bendita aí deforma trabalhista, o que acontece? O pessoal se sente mais protegido, né? E deixando o trabalhador numa condição que era hipossuficiente numa situação desastrosa. Então, o que aconteceu foi o seguinte, houve um desnivelamento da balança. Hoje, o trabalhador não acredita no seu sindicato, porque foi de tal forma maciça a propaganda contra o sindicato, que o trabalhador ficou órfão. Ele ainda não acredita. Porém, a única esperança que o trabalhador tem em equilibrar essa balança é o seu sindicato. Lembrando também, né, do Stanley, a usina, nem o Botelão falou, batendo recorde atrás de recorde, ela está há 10 anos sem aplicar um aumento real para os seus trabalhadores. 10 anos. Em toda a campanha salarial, estamos lá, fizemos assembleia, chamamos os trabalhadores, mas é aquilo, os trabalhadores acreditam mais na empresa do que no sindicato. É só o quê? Só reposição salarial? É, só reposição, só o NPC. E a empresa vem com o maldito abono. Ela sabe que a classe trabalhadora está lascada, está sem dinheiro, oferece lá R$2.000, R$3.000, do NPC mais um abono. O trabalhador esquece que aquele abono ele só vai ter aquele mês. Aquilo não entra no salário dele. Não é verdade? Então as empresas colocaram, os negociadores das grandes empresas colocaram isso em mesa para uma atração para os trabalhadores. Porra, vou pegar o INPC mais 3.000, então eu vou trocar um celular, vou pagar uma conta, sabe que o trabalhador está endividado, não perde poder de compra e isso foi se acumulando. E hoje, né, um trabalhador aí que tem 20, 30 anos de empresa, não ganha R$3.000 dentro de uma siderúrgica. Uma empresa como os Minas. Então é vergonhoso, a empresa usa essa tática, os trabalhadores antigos vão saindo, vão se aposentando, e ficam os novos, com o salário mais baixo ainda. Início de faixa, contratando, que ela começou esse ano a fazer essa modalidade de contratação, por prazo determinado, enquanto tiver produção, você tem um emprego. Quando eu não tiver, eu posso te mandar embora. Então esse é um ponto importante que a gente também quer discutir na nossa campanha salarial, acabar com essa forma de contrato. Inadmissível uma empresa do pote como a Uzi Minas fazer um contrato desse. Para você ter ideia, o ano passado ela alegou crise, que a gente sempre falamos aqui que ela não estava em crise, que ela tinha condições de bancar o salário daqueles trabalhadores, mesmo na época de pandemia, por mais de 70 anos. E isso foi provado. Se passou 2 meses, depois ela tentar fazer aquela demissão em massa, começou a bater recorde. Foi a empresa que mais lucrou na pandemia, foi a Uzi Minas. E começou a contratar com prazo determinado, por 6 meses. O que ela está fazendo agora que esses trabalhadores estão acabando o contrato? Renovando por mais 3, enquanto ela tem a produção. É essa forma que a empresa está fazendo com os trabalhadores. E esse é um ponto importante que a gente vai debater nessa campanha salarial. E já falando para os trabalhadores, se não tiver acordo com a Uzi Minas... Os sindicatos são unidos, né, nessa luta? São unidos. O sindicato da Baixada com Ipatinga. Apesar que a database lá é diferente da nossa, lá em novembro, a nossa aqui em maio. Mas já dando recado para os trabalhadores, se a empresa não mudar essa modalidade de contrato, dificilmente a gente vai fechar o acordo coletivo esse ano. Porque também não é só ruim para os trabalhadores, é ruim para ela também. Porque ela depende de apresentar o acordo para quem compra aço dela. Então, se a Uzi Minas não mudar a forma de contratação, vai ser difícil o Sindicato dos Metalúrgicos fechar o acordo com a direção da empresa esse ano. Porque não dá para a gente aceitar esse tipo de contratação dentro de uma siderúrgica. Essa questão do abono é interessante, porque parece até uma esmola, né?
porque não há incidência de INSS, fundo de garantia, tal. É um valor destacado lá do lucro da empresa para dar um cala-boca. A verdade é essa, em detrimento do trabalhador. Da mesma forma, eu falo aquelas concessões de cestas básicas também, é tudo conversa mole, conversa para boi dormir. Então, eu acho que as relações trabalhistas precisam ter um pé no chão, né, para resolver a questão crucial de sobrevivência do trabalhador e sua família, dos brasileiros. Agora, por outro lado, ainda tem aquelas dificuldades que a legislação criou, como mexeram na Constituição, no artigo 114 da Constituição Federal, estabelecendo aquela questão do comum acordo. Quer dizer, quando as partes não conseguem, através das negociações, estabelecer uma norma coletiva, então, normalmente, o que acontece? O lesionado aí, o trabalhador, vai buscar a saída no Poder Judiciário. Mas tem o óbice. A Constituição fala que há necessidade do comum acordo. Ou seja, eu tenho que perguntar para o meu adversário se ele concorda de eu ir na justiça reclamar. Se ele não concordar, não tem nada. É um absurdo. Isso é um troço, a pior coisa que se fez aqui no Brasil em relação às relações trabalhistas foi a criação disso. Então, hoje, normalmente, os sindicatos patronais trabalham em cima disso. Não acordo. Então, tem acordo. Já começam as instruções lá que vêm de federações. Não há possibilidade. Como é que vão resolver isso? Greve. Nem sempre é possível fazer greve. Nem sempre é possível. Dependendo do tipo da categoria, a fazer mobilização e estabelecer o movimento de greve é impossível. Como é que fica a solução disso daí? Não fica, né? Quer dizer, então, o que nós observamos é o seguinte: hoje em dia, na tônica que foi criada pela mídia, em função das empresas, patrocinado pelo governo e um determinado canal de televisão, o que aconteceu? O trabalhador hoje não é mais o hipossuficiente. Hipossuficiente é a empresa. É interessante, né? Coitadinha. No caso aí é a Usiminas, que tem um faturamento excepcional, bilionário. O balanço demonstra isso, não é falácia nenhuma. E, no entanto, fica nessa situação. Nós temos uma empresa altamente lucrativa e os trabalhadores num estado de miserabilidade. Essa que é a verdade. Para vocês terem ideia, só para me concluir, 95% dos trabalhadores dentro da usina tem empréstimo consignado com a empresa. Para vocês verem o arroxo salarial que tem dentro daquela usina. Empréstimo consignado. Então tem que tomar o dinheiro lá. Quanto é que é os juros? Os juros é um pouco mais baixo do que o mercado, né? Mas, só faltava não ser. Mas a empresa se aproveita disso. Então, ela tem esses dados, ela não passa, mas a gente fez uma pesquisa. Isso prejudica a demissão também. Prejudica. Chega na hora da demissão, ela quer descontar tudo de uma vez. Desconta, lógico, claro. Bem lembrado, Fernando. Mas a questão dos juros vem em função dos bancos, né? É uma categoria super poderosa que tem o apoio do governo. E o Banco Central e a Febraban decidem lá posições estratégicas. Porque se o governo brasileiro, para evitar a inflação, toma empréstimo nos bancos a juros altos, o particular não tem condição de sobrepujar esses índices. Absurdo. É isso. É assim que acontece. O intervalo, já voltamos com o ponto de vista rápido. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199.
Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. O ACS na TV dessa semana vai falar com o presidente do SICOM, que é o Sindicato dos Condomínios do Litoral Paulista, o Dr. Rubens Moscatelli. Não perca! Aqui na Santa Cecília TV. Muito bem, sequência do nosso ponto de vista, né, aqui com o Dr. José Stalin, o Claudinei Gato, do Sindicato dos Metalúrgicos, e o Fábio Pimentel, do Sindeste, o Sindicato dos Servidores Estatutários, né, da Prefeitura de Santos, né, que, só para deixar um recado também, a Baixada Santista, na questão da vacinação, está vacinando hoje, a partir de hoje, quem tem 64 anos de idade, 64, né? Não sei qual é a vacina, né? Eu acho que deve ser a AstraZeneca, né? AstraZeneca, né, Fábio? Porque há um problema aí, né, de vazamento, né? Chegaram agora, há poucos dias aí, mais não sei quantos litros aí da vacina chinesa, da Coronavac, né? E, afinal de contas, é aquela que tem mais praticidade, né? Você toma uma dose, 28 dias depois toma a segunda dose, espera 14 dias e está imunizado em 50%, 55%, que já é uma grande coisa em relação ao Covid. A AstraZeneca você vai tomar uma dose que tem mais força, evidentemente, mais efetividade que a primeira dose da Coronavac, mas só 3 meses depois você vai tomar a segunda dose, né? Em relação à vacinação, os servidores que estão aí na linha de frente, me parece que já estão protegidos, né? Os servidores da linha de frente, sim. E agora estão... Saúde, segurança, serviço social mais ou menos, né? Mais menos do que mais. E agora os professores. Professores também, né? Que foram acima de 47 anos, né? O que para nós já é absurdo. Mas o pessoal da linha de frente está sendo vacinado, sim. Ou melhor, já foram vacinados. Na medida do possível, tendo vacina, né? A cidade está vacinando. Santos a cidade de Santos é diferenciada, né? A gente ouviu recentemente críticas aí numa emissora de rádio de grande porte, aí de audiência nacional, sobre problemas aqui em Praia Grande, em Itanhaém e Peruíbe. Esta semana, pessoas foram tomar a segunda dose e não tinha a segunda dose, né? Aí o prefeito, inclusive o prefeito de Peruíbe foi ouvido, enfim, ele disse que houve um erro aí, porque se basearam no censo de não sei quando, a população cresceu e houve também aquela coisa de população de final de semana, temporada, a cidade tinha mais gente, o pessoal que é de fora acabou se vacinando em Peruíbe, em Itanhaém, Praia Grande, isso dá uma confusão danada. Mas em Santos a coisa funciona como um reloginho, né, Fábio? É a máquina, né? Nós temos, a nossa cidade foi a primeira, né? Foi o berço do SUS, né? Aqui que começou a mudar a política do sistema de saúde brasileiro. Que, diga-se de passagem, nós temos máquina, tá? Não é só... A de Santos é mais incrementada, e aí é motivo de orgulho, por isso que nós estamos na frente. Apesar de o mesmo volume de vacina que vem para nós, vem para os outros também, né? Proporcionalmente, mas vem. Mas Santos está na frente, está com 20 e tantos, na frente, acho que do Brasil, 23%, né? Acho que no estado de São Paulo está entre as 10 que mais vacinam, né? Pois no estado de São Paulo. E isso é reflexo da nossa máquina, porque vacina não tem mesmo, é que vem e a gente vacina mais rápido. Nós temos máquina, e o Brasil tem máquina para isso. A gente está, para acelerar a vacinação, a gente está nesta morosidade para vacinar em função do desleixo do governo federal, em função da falta de planejamento do governo federal. Isso tem que ser dito. Não é possível que a gente tente esconder aí as verdades quando elas estão aí na nossa cara, pô. O cara não planejou, o cara não comprou e nós estamos sofrendo. Porque eu vou dizer para você que a gente consegue, aqui no Brasil, vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. Por dia. Pô, tanto é que o Queiroga, né? É Queiroga?
Ele falou que a meta dele era vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Por quê? Porque é factível. Nós temos máquinas. Não, isso já foi feito. Nós temos serviço público. O que nós não temos é vacina. E Santos se diferencia nesse contexto porque a máquina de Santos é muito azeitadinha. E nós temos aí um serviço público de razoável qualidade para servir a população. E o presidente dos Estados Unidos, na verdade, ele está dando um banho aí. Não tem de competência, de sabedoria ao planeta, né? Porque nos Estados Unidos, para a pessoa tomar uma vacina nos Estados Unidos, a pessoa tem que pagar. Né? O sistema de saúde nos Estados Unidos todo é pago, cobrado. Não tem sistema Tem muita universal. gente nos Estados Unidos com uma dificuldade terrível financeiramente, porque teve tratamentos na família, essa coisa toda, teve que vender casa, carro e tal, não sei o quê. Lá não tem SUS, tem o Obamacare, né? Que acabou sendo implantado muito timidamente, enfim. E o Trump, depois, quando assumiu, tentou destruir o Obamacare. Né? Agora o Biden está batendo de frente com todo mundo, batendo de frente com o laboratório, está vacinando o povo americano de graça. Eu tenho pessoas conhecidas, né, que foram a Miami, estão em Miami, foram vacinadas em Miami de graça. O cara foi lá com o dinheiro separado e tal, achando que ia ter que pagar. Só faltava vontade. Você tinha que apresentar a conta de luz para provar que você tem residência no país. Só. Aí, mas bem, a carteira de identidade, não, você não precisa apresentar nada. Cadê a sua conta de luz? Está aí? Eu trouxe, está aqui a minha conta de luz e tal. Então, tá bom, prepara o braço aí. Tira o braço, arregaça o braço, toma vacina, não paga absolutamente nada. Mas é uma coisa criada agora pelo Joe Biden, que teve a noção de que o vírus é uma coisa terrível, não é? E está assolando aí a humanidade toda, o mundo inteiro. Meses de comando do país, né, de mandato, ele já revolucionou a forma de lidar com a pandemia. E é uma questão que influi diretamente na economia, porque senão você faz lockdown, você fecha tudo, paralisa o país, é uma situação extremamente grave. E a tristeza para todos nós, né, é a informação que foi passada por ele ainda mesmo ontem, né, em relação à questão da vacinação, que vai cumprir a meta em 4 de julho, que é o aniversário da independência dos Estados Unidos, né? Todos os americanos, 300 e poucos milhões de habitantes estarão vacinados contra a Covid-19. E nós aqui, no momento, anunciando que vamos fazer em setembro, a prioridade. Vamos fazer em agosto, na verdade. Agosto de Deus. Em agosto de Deus, o brasileiro, se tudo der certo, estará vacinado contra o coronavírus, né, e a Covid-19. Nos Estados Unidos ele garante que em 4 dias, mas o problema maior é que a sobra de vacinas que tem lá, ele ainda não admite que sejam suficientes para disponibilizar para outros países. Ele já disponibilizou para o México uma parte, para o Canadá uma outra parte, são os países mais próximos, vizinhos, embora o próprio Biden tenha dito que o ideal é o mundo inteiro estar vacinado. Tem essa noção. Né? Porque se você vacina metade da humanidade, a outra metade pode causar problema a essa metade que já está devidamente vacinada. Né? E as questões que mais preocupam aí os servidores, né, como eu disse no bloco anterior, Fábio, na linha de frente aí o servidor paga conta de tudo, né? Está, né, o Cristo aí do país. O país está atolado porque o servidor público brasileiro ganha muito, né? Que é uma falácia, né? É uma mentira. Você tem servidores públicos aí na Ilha da Fantasia, né? Brasília, fez aniversário agora há pouco tempo. Brasília, né? Principalmente. É a Ilha da Fantasia, né? Você tem funcionários públicos ganhando uma coisa assim, horror de dinheiro, né? São coisas inacreditáveis, salários inacreditáveis, né? Estruturas inacreditáveis. Por exemplo, ninguém sabe que no prédio do Supremo Tribunal Federal tem 11 elevadores, né? Um elevador para cada ministro. E 200 funcionários para cada ministro. 200 funcionários, entre eles juízes, né, desembargadores, enfim, que servem a cada um dos ministros. É uma coisa impressionante, né? Uma estrutura extraordinária. Mas, de maneira geral, o servidor no Brasil inteiro sofre, né, Fábio? Muito. A questão salarial a mídia, né, produz isso. Aliás, a mídia fez isso com a reforma trabalhista e desregulamentou a nossa relação do trabalho de uma forma grotesca, como foi
aqui, inclusive mudando a Constituição, como foi aqui dito pelo professor Stalin, mas e essa é a intenção do governo em relação aos trabalhadores públicos. Ele quer fazer o desmonte do serviço público. E veja, gente, não é do trabalhador público, é do serviço público. Esse cidadão que está lá em cima, ele defende o Estado inexistente. Não é o menor Estado possível, que já é um absurdo na minha ótica, né? Na minha forma de ver o mundo. Eu acho que o Estado tem que prover as necessidades sociais do país. Mas, na ótica desse cidadão, ele é o Estado inexistente, ele não quer propiciar serviço público. E veja só, quem segurou na pandemia esse país foi o serviço público. Porque o agente de segurança que fica na rua, seja ele militar ou civil, o agente de segurança que fica na rua tomando conta, porque as ruas estão vazias aí nos lockdowns, e isso propicia ações aí de delinquência, né? O agente de segurança que está lá é um servidor público. Claro. O agente de saúde que está lá dando vacina e não parou no lockdown. Esse negócio de dizer que servidor é vagabundo, que quer ficar em casa, conversa, o servidor não parou em momento algum de trabalhar. A gente aqui defende, por exemplo, a não abertura das escolas, mas não é para proteção corporativa da nossa categoria, da categoria dos professores, é para proteção da população, porque a escola é um vetor. Se o trabalho é produção, e aí você precisa, é um vetor forte, né? O comércio, por exemplo, é um vetor forte por causa da circulação de pessoas, por causa do transporte coletivo, mas isso é produção, a pessoa está ganhando pão para levar para casa. É verdade. A criança não, o aluno não. O aluno que ele não aprendeu hoje pode aprender o ano que vem. Não tem essa conversa de dizer que isso vai fazer falta. É evidente que faz falta, mas a gente tem que priorizar, a gente tem que dizer o que é mais importante. A saúde do cidadão, a saúde da população ou a escola aberta. Por isso nós defendemos contra a abertura das escolas. Enquanto não tiver a vacinação em massa. Evidente, né? Claro, enquanto não tiver a vacinação em massa. Os professores... Tudo vem daí, né? Exatamente. Os professores, se tiver vacinação, não precisa de nada. Os professores estão sendo vacinados, parte dos professores, acima dos 47 anos só. A gente entende as prioridades por conta da falta de vacina. Claro. Isso aí não dá para a gente discutir muito, mas acima dos 47 anos estão sendo vacinados. Mas não importa, o que adianta o professor estar vacinado? Ele mesmo vacinado, ele é um transmissor, ele pode transmitir, ele pode inclusive pegar de forma mais branda, e os alunos que estão ali circulando não estão vacinados. O transporte coletivo está funcionando para levar esses... O transporte coletivo de alunos, mas ele está funcionando e é um motivo de aglomeração. Por isso nós somos contra. Agora, o agente da educação que está lá, agora abrindo as escolas, que vai abrir dia 3 de maio, o agente da educação que está lá é um servidor público. Então, veja só, não tem, e a média salarial, voltando ao teu introito, a média salarial é irrisória, gente. O professor aqui em Santos ganha de salário base R$2.000 e poucos reais. É complicado. A imagem não existe. A imagem que se criou do servidor público, né, é realmente muito equivocada, não tem dúvida nenhuma, e é baseada lá num micro-universo do servidor público brasileiro, localizado ali na capital federal, sem dúvida nenhuma. Nós estamos fechando o ponto de vista, só lembrando também outra tragédia, né, foi essa questão do orçamento sancionado ontem pelo Bolsonaro, né, porque nós estamos no mês 4, né, até hoje o Ministério da Saúde não repassou 1 centavo, não é R$1 não, é 1 centavo de real a nenhuma Secretaria de Saúde de Estado nenhum do Brasil para o combate ao Covid-19. E até esta semana não estava presente no orçamento de 2021 a verba para o combate ao Covid-19. Nós vamos falar do orçamento na segunda-feira, né? E de outros assuntos importantes também, né? Mas só para lembrar,
ainda tem o auxílio emergencial, hein? O fabuloso auxílio emergencial, 4 meses praticamente sem as pessoas receberem esta miséria, né? 3 notas de R$50. É preciso lembrar também que o Senado Federal tem um orçamento fabuloso. Isso, para 81 senadores, eles possuem 10 mil funcionários. É inacreditável. Agora, a Câmara com peso de ouro, né? 513 deputados, quantos funcionários tem? Eu nem sei. Estamos fechando o ponto de vista. Obrigado ao nosso Zé Stalin, obrigado ao Claudinei Gatto, ao nosso Fábio Pimentel, você que nos acompanha de segunda a sexta, sempre ao vivo, ponto de vista, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite aqui na Santa Cecília TV. Estamos com a nossa máscara, o álcool gel está ali no canto para a gente poder se proteger também. Faça a mesma coisa e vacina. Obrigado, gente. Tchau. Conheça um jeito novo de cuidar da sua beleza no Espaço Adriana Nunes. Auriculoterapia, ventosa terapia, acupuntura estética, estética corporal, eletroterapia, detox capilar, spa dos pés e